Fala meus amigos, fala minhas amigas, e aí como é que vocês estão? Beleza? Galera, vim aqui, estou muito tempo sem gravar vídeo, vim aqui conversar com vocês sobre um assunto muito bacana que eu estava pensando enquanto estou aqui nas minhas férias no Brasil, tá? Tô aqui hoje, estou gravando no quarto da minha irmã, peguei esse fundo bacana aqui dela, que ela comprou esse mapa enquanto eu estava até me visitando aí na Irlanda, tá? E surgiu um assunto muito bacana enquanto eu estava conversando com os meus amigos em um dos churrascos sobre essa questão de debate de política, né? As eleições estão chegando aqui no Brasil e um assunto muito interessante que eu achei legal trazer aqui para vocês é a respeito se a Irlanda ela atende o mínimo necessário para que nós possamos viver. E preste atenção que eu estou falando em viver, não estou falando em sobreviver. Não, tá? Porque existe uma grande diferença, né? Você que está aí querendo sair do Brasil, tá querendo ir para a Irlanda, né? Sair daqui do Brasil, que hoje eu estou aqui, eu tenho que falar desse jeito. Então, sabe muito bem o que é isso, né? Essa diferença entre sobreviver e viver, e nessa questão que eu vou tratar agora aqui com vocês, porque ela é totalmente relacionada a isso, sobre um país, sobre o governo dele, né, sobre as condições de trabalho, condições de vida e qualidade de vida, trazem o mínimo para a pessoa. E por que eu estou falando em um mínimo? Né? A gente estava nesse debate e tal de comunismo, capitalismo, né, esquerda, direita, essa coisa que o pessoal vive em pé de guerra por conta disso. Graças a Deus o nosso debate foi bem saudável, eu falei a minha parte, eles falaram a deles, todo mundo expôs o que queria falar e no final todo mundo continuou amigo, porque perder amigo por conta de política, gente, tamo fora, esquece isso, tá bom? E o lado que eu defendo, tá, que foi o que eu fiquei trazendo ali com eles, argumentando, é o lado que eu quero trazer aqui para vocês hoje, é um lado que me fez sair do Brasil por conta disso, né, e morar na Irlanda, porque eu acredito que isso seja sim atendido aí na Irlanda. A Irlanda, ela provê o mínimo necessário para que eu possa viver, bem, tá? Então, independente do lado que você defenda, se você é um comunista, se você é um socialista, se você é capitalista, se você defende o Lula, se você defende o Bolsonaro, não importa, tá bom? O que importa, no final, uma coisa que eu quero lembrar é que quando vocês estão debatendo, conversando sobre isso, seja com seus amigos ou outras pessoas, lembrem-se que geralmente essas pessoas elas estão querendo o bem. Eu quero o bem para mim, eu quero o bem para a minha família, eu quero o bem para os meus amigos, só que eu acredito que esse bem vai ser alcançado de uma forma. E o seu amigo que está debatendo com você, ele quer o bem também, só que ele acredita que vai acontecer de uma outra forma. Então a gente acaba às vezes discutindo, se batendo, se arranhando, e todo mundo está querendo o bem, só que não entende, não consegue respeitar um lado ali do outro. Então é para isso que existe a democracia, a gente tem que respeitar, tá? Eu acredito que vai ser de um jeito, eles acreditam que vai ser de outro. E quem ganhar nas eleições, a gente tem que respeitar, se não gostar, daqui a 4 anos a gente vota de novo. Então, voltando para o assunto, por que eu acredito e confirmo para vocês que a Irlanda sim atende o mínimo necessário, tá? Porque diante do que eu acredito, tá? Vamos fazer a comparação agora Brasil e Irlanda, né? O que acontece? Se eu tenho aqui o meu salário mínimo, ele era para atender o mínimo. E não é novidade para ninguém, né? Não é difícil de enxergar, se alguém discorda, pode falar aqui, cita exemplos, porque eu quero saber de verdade aonde que o salário mínimo está de fato atendendo o mínimo para a gente, né? Por quê? Eu que estou passeando aqui agora no Brasil, estou falando, gente, parece que o Brasil é feito não para os brasileiros, é feito para estrangeiro. Porque o cara vem para cá com a moeda forte dele, seja dólar, seja euro, e o cara vai num restaurante e paga 100 reais, divide por 4, que é o que está valendo o euro hoje, e o cara paga 25. Só que o brasileiro ele tem que pagar os 100 reais e come 1/10 do salário dele, entendeu? Então o salário mínimo hoje na Irlanda está girando em torno de 1.400 euros e aqui no Brasil em torno de R$1.000. Então o que acontece?
R$100, come um décimo dele, e 25 euros pra gente, eu nem sei quanto que come, eu fazia as contas aqui agora rápido, se é 1,20 avos, 1,30 avos, alguma coisa nesse sentido, então fica bem acessível pro cara vir aqui. O consumo na Irlanda também já é nesse nível, o cara tem vestimenta, tem alimentação, ele tem vários tipos de lazer bem acessíveis a eles, tá? E qual é a grande diferença? Qual é essa questão do mínimo que a Irlanda atende? Nessa questão salarial, tá? No salário atende o mínimo necessário para que a pessoa tenha uma vida com qualidade, tá? Por quê? E com esse salário ela consegue alcançar todas essas coisas que eu falei. Você consegue comprar boas roupas, você consegue fazer uma viagem legal pela Europa, porque nós temos essas companhias low cost. Você consegue fazer uma alimentação saudável. E se você quiser ter um luxozinho a mais, você também consegue. Tá? Isso está acontecendo aqui no Brasil? Não, não está acontecendo. O mínimo não é atendido. Tá? O mínimo não é liberado para as pessoas. Em que sentido? Porque você tem que pagar para ter uma boa segurança, para tentar ter segurança, né? A verdade é essa. Porque você tem que pagar para estar dentro de um shopping, para estar dentro de um restaurante. Porque se você quiser fazer alguma coisa na rua, infelizmente os assaltos estão excessivos aqui. Você está sentando no barzinho, os caras estão parando armado e levando tudo que você tem. Tá? Então você gasta sim para ter um conforto maior, uma segurança maior dentro de um shopping, de um restaurante ou de algum lugar, ou você está preferindo comprar as coisas e trazer para dentro de casa. E dois, agora, para você estar nesse restaurante, para você estar nesse shopping, você já gasta mais para isso, porque a alimentação ali é mais cara, né? Então, você quer passear numa praça, você não tem uma praça com segurança, você não tem uma praça bem estruturada para você levar de repente os seus filhos para brincar, ou para você fazer um passeio com sua namorada, seu namorado, que seja. Então, mais o que? Vou falar de coisas mínimas, coisas simples do dia a dia que às vezes a gente não percebe, não dá valor. Cara, uma calçada. Às vezes, eu já morei aqui num lugar no Brasil que não tinha um calçamento para eu passar, entendeu? Porque e era um lugar bom, eu morava até num condomínio legal, mas você passava pra rua e o que acontece? Não tinha, a calçada tinha que passar ou perto dos carros na pista, numa parte cheia de areia, uma bagunça. Outra coisa que não tem aqui, transporte público. O transporte público ele é muito precário, tá? Na maioria dos lugares. Sim, você encontra uma coisa ou outra boa, um BRT no Rio, de repente, que eu não conheço muito, porque eu não moro no centro do Rio, tá? Fazendo um parêntese aqui, uma coisa que a gente fala muito em Brasil e Irlanda, tá? Só que o Brasil é gigante, a Irlanda não é tanto, mas também tem vários outros lugares. Então, na verdade, no Brasil eu sou do Rio de Janeiro, Niterói, e na Irlanda, na verdade, eu fico em Dublin. Então, quando eu estou fazendo a comparação, na verdade, eu estou comparando Dublin e Niterói, que são as vivências que eu tenho, tá? Mas a gente consegue colocar isso num contexto geral e continuar analisando. Então esse calçamento não tem... Você vai para esperar um ônibus, você fica às vezes num sol escaldante, você fica ou numa chuva, você não consegue ter essa qualidade das mínimas coisas, tá? E você tem que pagar por isso com um salário que já é baixo. E por que eu estou defendendo essa coisa do mínimo? Tá, gente? Porque nesse nosso debate político a gente estava falando justamente sobre isso. Não é uma questão de quem mereça ter. Não estamos desmerecendo a pessoa que ganha pouco, que ela não pode ter o acesso a uma coisa boa, tá? Se a pessoa ela quer trabalhar oferecendo o mínimo, ela tem que receber o mínimo de volta. Então o cara não precisa ter condição de comer caviar, mas ele tem que ter condição de comer o arroz com feijão. Vamos colocar nessa comparação, tá? Então, o arroz e feijão ele é para todo mundo. Quem quiser o caviar tem que oferecer mais, tem que trabalhar mais, tem que oferecer um serviço único para que ganhe mais e possa adquirir mais, tá? Isso é o que eu acredito, tá? Eu acredito posso deixar claro aqui, no capitalismo com o Estado mínimo, né? Então, isso traria, acredito eu, uma maior igualdade.
Não acredito que tudo tenha que ser igual para todo mundo, porque eu penso diferente de você, você pensa diferente dos seus amigos e cada um tem uma necessidade. Então não tenho como eu dar um prato de feijão e arroz para todo mundo, se tem gente que não gosta de feijão, se tem gente que não gosta de arroz, se tem gente que come 2 sacos de feijão e eu como um só, e por aí vai, né? Então há diferenças entre as pessoas, eu não tenho como deixar tudo igual para todo mundo, porque isso não é justiça, na verdade, né? Então, saindo dessa parte agora de politicagem e tal, vamos voltar ao mínimo que é oferecido. E a Irlanda sim oferece isso. Cara, várias vezes eu tô andando lá no ônibus. Primeiro, eu consigo chegar lá no ponto de ônibus no horário certo que o ônibus vai passar, porque o aplicativo ele me mostra isso e tem a plaquinha lá dizendo que o ônibus vai chegar em tantos minutos e ele de fato chega. Se não chegar, ele atrasa alguns minutos, tá? Não estou dizendo que o transporte público da Irlanda é perfeito, ele tem sim suas falhas, mas cara, se eu for comparar com o daqui, ele é muito bom, tá? Tem uma falha muito grande na Irlanda que é, por exemplo, vamos botar uma área, né, com um raio de tantos quilômetros, não sei, e eu não consigo ir dessa ponta aqui pra cá sem ir ao centro, às vezes. Infelizmente a maioria dos ônibus eles levam todo mundo pro centro e de lá você tem que ir para outro lugar. Isso é uma falha, entendeu? Mas ela é totalmente aceitável, ela é totalmente superável, ela é totalmente... não te fere tanto quanto você é ferido aqui, tá? Outra coisa, aí vamos fazer uma comparação com a outra. Ruas com engenharia de tráfego bem bolados, o tráfego ele é organizado, você tem uma ciclovia em todos os lugares, entendeu? Em todas as ruas da Irlanda, se não for 100%, em 99%, 95% delas você tem a ciclovia, então você tem uma outra opção. Se você não quer ir de ônibus, se você não quer ir de metrô, o metrô funciona, os ônibus nem se... Às vezes está muito cheio, às vezes está lotado, mas nem sempre está. Você consegue fazer uma viagem tranquila, tá? Então você tem praças, você tem lugares para você caminhar com seu cachorro, com seus amigos, você fazer um passeio bacana. Você tem esse tipo de qualidade de vida, esse mínimo sendo oferecido para as pessoas, tá? E esse tipo de mínimo é o que você quer, eu acredito que seja o que você quer para os seus amigos, para a sua família, que todo mundo tenha condição de ter uma razoável qualidade de vida, uma razoável... a palavra é essa, a expressão é essa, a qualidade de vida, para que você possa viver bem, viver melhor, viver mais feliz, né? Você não precisa ficar se matando de trabalhar para conseguir as coisas, porque aqui, sim, no Brasil a gente aplica muito aquilo que se fala, é você acordar, trabalhar e voltar para casa. E no final de semana ter todas essas dificuldades porque você não consegue alcançar algo bom porque o seu patrimônio não permite, ou então você está com medo, ou alguma coisa nesse sentido. Já na Irlanda é o contrário, você consegue sim alcançar as coisas, como eu disse, fazer aquela viagem. Se você não quiser viajar, não quiser gastar, até essa possibilidade que você tem de alcançar as coisas, se você não quiser, você consegue coisas gratuitas, tem bastante evento acontecendo para tudo quanto é lado. Então, galera, a Irlanda atende sim o mínimo, tá bom? Acredito que outros países da Europa também atendem esse mínimo necessário para que você leve uma vida bem bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal aqui, vamos debater essa questão do que você acha que deve ser atendido, o que não deve, o que você tem aí na sua cidade que você acredita que poderia mudar, o que tem aqui, o que tem na Irlanda que você acha que realmente está falho, que no Brasil é melhor, que consegue ser melhor, que essa questão de atender às necessidades básicas estão acontecendo sim ou não. Vamos debater aqui que eu gosto muito disso e conto com vocês sempre aqui. Valeu, um abraço!